Boa noite, Mone, Rafael, Marquinhos, Carlinda. Vamos esperar o Dr. Pacheco. Contraponto blog. Grande Eduardo ou Sabrina. Não sei quem está aí do outro lado. Boa noite, David, Beatriz, Thaís. Deixa eu ver se o Pacheco já apareceu por aqui. Boa noite, Valéria. Não sei se vocês estão fazendo os desafios propostos para cada dia. Ontem eu pedi para que vocês assistissem o Jardim das Aflições, né, o documentário com o professor Olavo, que para mim é um dos melhores momentos do professor Olavo, porque ele sintetiza bem muito do pensamento dele, muito mesmo, e de uma forma bonita, porque o Josias, o Matheus, que fizeram o filme, deram a coisa uma estética muito, muito bonita. Então você vê toda a maestria, a potência, a firmeza com que o professor Olavo afirma as verdades que ele conhece numa estética surpreendente. E eu passei dois artigos também, pedi para as pessoas lerem esses artigos, que para mim são fundamentais para qualquer pessoa, quer você goste do professor Olavo ou não, que é Espírito e Cultura, o Brasil ante o sentido da vida, e o outro eu não me lembro. Esse foi um, o outro eu simplesmente não me lembro mesmo. Cadê? A live do Machado ficou salva lá no Telegram. Cadê você, Pacheco? Alguém chama o Pacheco aí e fala, bora, Pacheco! E, poxa, eu não lembro qual foi o outro artigo que eu passei ontem. E vários outros exercícios também, né? Eu pedi para vocês lembrarem como que era as experiências e as referências que vocês tinham há 6, 10 anos atrás, quando vocês entravam na internet, quais eram as pessoas que vocês viam, quais eram as pessoas que influenciavam a gente. Se não fosse o professor Olavo, hoje aqui no Instagram, vocês iam estar vendo live da Fátima Bernardes com Jean Willis e achando tudo normal e bonito. Eu também. Eu vou avisar o Pacheco, acho que eu vou sair aqui rapidinho. Aê, chegou! Um artigo é Espírito e Cultura, o Brasil ante o sentido da vida. E o outro artigo que eu passei, eu simplesmente não me lembro o nome. Boa noite, Pacheco. Eu Ei, adoro esse Melvi, cenário cara, das suas desculpa, lives com cara, o Ângelos do desculpa, Murilo velho. atrás de você. Eu acho sensacional esse quadro aí atrás. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Boa noite, Pacheco. Muito obrigado por aceitar nosso convite para falar. Acho que é o meu autor favorito. Depois do Machado, talvez o Dostoiévski seja o meu autor favorito. Isso, outro artigo que eu pedi para vocês lerem ontem é o da Contemplação Amorosa. Boa noite, Ana. Então, Pacheco, antes de mais nada, eu atrasei aqui uns 7 minutos da live. Aconteceu uma parada aqui que eu falei, isso aqui é a cara do Dostoiévski, uma coisa tensa. Tive que pedir auxílio da polícia aqui. Tinha uma moça gritando, a gente mora no meio do nada. Alguém Sério, pedindo cara? por socorro e tal. E o negócio, você ouvir uma voz no meio do nada pedindo socorro é bastante tenso. E aí a gente vai aguardar aí, talvez alguma viatura pare por aqui, porque eu tive que dar meu contato, né? Mas na hora eu lembrei do Dostoiévski, né? Porque o Dostoiévski tem esses momentos assim que são verdadeiramente angustiantes e que você não consegue encontrar uma resposta no momento em que ele passa a experiência. Mas quase sempre ele fecha com louvor mesmo da humanidade, né? Por pior que seja a degradação, o desespero, a decadência, ele aparece no final, quase sempre, não sempre, com algo que é bonito, algo que é esperançoso, que resgata a humanidade da pessoa. Sim. Então, é sobre esse cara que eu gostaria que você falasse hoje. Eita, nós, mas você me colocou numa. Mas você me colocou numa. Tá dando retorno. Tá dando retorno. Ah, pera aí. E agora, como estamos? Vamos ver. Beleza, ótimo. Vamos nessa. Então, primeiro deixa eu contar uma coisa engraçada, porque como a divulgação da live ficou Dostoiévski e depressão, né? A depressão e Dostoiévski.
algumas pessoas me procuraram assim, então quer dizer que o Dostoiévski era deprimido? Você olha, cara, eu não sei se era deprimido. A única coisa que eu sei é que ele era, ele tinha, me faltou o nome agora, epilepsia. A única coisa que eu Epilepsia, sei é que ele tinha isso. epilepsia. De resto, eu não sei mais nada. Não tem diagnóstico nenhum. Não tem a ficha médica do Dostoiévski, nada do gênero. E, Ele seria ou não seria seu paciente, né, Pacheco? então, para falar do Dostoiévski, eu tenho um autor que eu gosto muito, e aí eu tentei fazer pontes um pouco com a psicologia. Eu acho que é onde dá para trazer alguns elementos de reflexão interessantes para pensar sobre tudo, até inclusive a proposta, né, do que vocês estão fazendo aí com essa sequência de autores, essa coisa mesmo de entender o autor como alguém que oferece para a gente algum elemento para entender um pouco mais e melhor a realidade, né? E tem que Exatamente. ver, inclusive, com a proposta das lives literárias que eu faço. Enfim, tem aí um monte de pano para manga. E tem um autor da psicologia que eu gosto muito, é um grande amigo, aliás, o professor Gilberto Safra. Não sei se você conhece, já ouviu falar dele. Não, não conheço. O Safra é um psicanalista, ele é um winnicottiano que se converteu ao dostoiévskismo e foi salvo por isso, exatamente, né? A psicanálise passou a ser mais um cenário, né, da sua atuação do que propriamente a técnica a partir da qual ele escuta e intervém, né? E o Safra é um grande conhecedor de Dostoiévski, é um cara que eu tive a graça de me aproximar, né? Graças ao Miguel, sempre o Miguel. O Miguel está sempre envolvido aí nos grandes encontros da minha vida. Aliás, hoje é aniversário do Miguel, um detalhe Ah, importante. parabéns pro Miguel. Ele também é muito importante para mim, embora eu não o conheça pessoalmente. Pois é. E o Safra, ele empreendeu um caminho, de fato, que, graças ao encontro com Dostoiévski, na verdade, ele era um apaixonado pela literatura russa, pela filosofia e pela literatura russa, e graças ao contato com Dostoiévski, ele foi fazendo um caminho na clínica muito próprio. Então, a gente costuma brincar que o Safra hoje não é um psicanalista, ele é um safrista. Ele desenvolveu uma coisa muito própria. E isso que é muito próprio do Safra, evidentemente, não é só fruto da genialidade dele, é um cara de fato muito inteligente, mas é, sobretudo, fruto do encontro que ele acabou fazendo com Dostoiévski. É um nome fundamental dos estudos em Dostoiévski, tão importante que regularmente ele vai para a Rússia como convidado para falar de Dostoiévski no encontro que existe na Rússia, que trata justamente desse personagem importante da literatura universal. E nos estudos do Safra, né, ele trouxe uma coisa que eu queria começar falando disso, sabe? E que eu acho que ajuda a entender esse problema, né, da doença mental e, sobretudo, faz uma ponte interessante, né, entre a literatura e a psicologia. O Safra, ele para entender o lugar que o Dostoiévski ocupa na literatura russa e na literatura universal, evidentemente, ele se dedicou muito a estudar a história da Rússia, e entender o momento, né, o século XIX, o momento em que o Dostoiévski entra, né, no cenário universal com uma literatura muito peculiar, né, uma literatura com uma característica, uma marca muito própria. E nesses estudos, né, o Safra foi se dando conta, né, de mudanças fundamentais que ocorreram na Rússia a partir de 1817, né, de 1917, desculpa, mas que mudanças essas que já foram sendo semeadas, né, no imaginário russo já bem antes. E essas mudanças, o Dostoiévski as enfrentou, né, as viveu de forma muito viva. Então, ele viveu, né, um período que é o período anterior a Pedro o Grande, né, que foi responsável pela abertura da Rússia à ideologia marxista, a ideologia esta que o Dostoiévski abraçou no início e logo, né, começou a perceber que era um grave problema, e é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês. Mas todo o período anterior a Pedro o Grande,
é um período em que a Rússia vivia, né, tinha um cenário, né, estava construída como cenário cultural, um cenário muito... vou usar uma palavra que talvez não seja adequada, mas só para a gente entender, um cenário muito primitivo comparado, né, à Europa. Né? E o que o Pedro Grande fez foi justamente abrir as portas da Rússia, né, para essa mentalidade europeia. Né? Então, criou-se naquele momento ali, né, uma cisão, né, entre um padrão eslavofílico, né, e um padrão chamado da inteligência, né, que foi a que gerou, inclusive, deu origem, né, preparou o terreno para a Revolução Russa, né, de 1917. E isso que o Dostoiévski viveu deixou marcas muito profundas nele, né, sobretudo o período anterior a Pedro Grande, no momento em que a Rússia estava organizada em torno, né, de células comunitárias chamadas então de Mir. Né? Os Mir, né, eram pequenas comunidades, né, nas quais as pessoas viviam basicamente uma na dependência da outra. Então viviam, né, quem plantava uma coisa, né, trocava com o outro que plantava uma outra coisa, um esquema muito parecido com o esquema medieval, né, praticamente da Europa. E a palavra Mir, né, em russo, é uma palavra muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela significa comunidade, ela significa também terra, ela significa povo. Né? Então é uma palavra significativa na mentalidade do povo russo. Né? Então a ideia a ideia de povo, né, na Rússia, ela foi muito construída em torno justamente dessa perspectiva de enraizamento. Né? Pra mim, parou aqui. Vocês estão me ouvindo ou não estão ouvindo mais ninguém? Eu só não estou mais ouvindo o Pacheco. Estão ouvindo alguém? Deixa eu chamar o Pacheco aqui de novo. Esta série de lives está uma maravilha. O Thomas travou, o Zuckerberg derrubou eu e a Ana ontem. É assim mesmo. Mas daqui a pouco ele volta. E se ele não voltar, a gente continua assim mesmo. O Pacheco voltou aqui. O Pacheco já voltou, então se acalmem aí, crianças. Pobre Pacheco, tadinho do Pacheco. Careca e travado. Vamos aguardar. Aí, Meu caro, pronto. viver na internet nesse país é foda. É foda. O Thomas falou a mesma coisa na live sobre Machado de Assis. Eu moro nas maiores capitais do país, essa merda cai o tempo inteiro. Pago caro e essa bosta ainda me derruba. Mas pode continuar, Pacheco. Você Então, eu estava estava falando lá dizendo então, dos que mitos. tinha essa característica do povo russo é muito importante. Né? E é uma característica que o Dostoiévski viveu, né, de muito de perto. Apesar de vir de uma família que não era necessariamente como o povo, né, o povão na Rússia naquele momento. Então, a ideia dos Mir, né, na Rússia, criou, né, uma experiência de povo, né, marcada pelo enraizamento, né, um enraizamento cultural. Aqui o Safra, né, dá o nome de ethos. Né? As pessoas elas tinham muito claro para elas dizer que a experiência ética ela era menos definida por uma tábua de valores extrínseca, né, heterônoma, e muito mais determinada por essa experiência comum, né, onde as pessoas estavam num solo comum, partilhando, né, até mesmo da própria experiência de pessoa. Então, tem uma dupla característica importante que o Safra valoriza muito, que é essa ideia do ethos, né, e a ideia do ser. Né? As pessoas elas sabiam o que elas eram, menos por uma definição filosófica e mais, né, por um enraizamento cultural muito marcado por essa experiência comunitária. E aquilo que o Dostoiévski, aquilo a que ele assistiu, né, ao longo da sua vida, foi justamente o desmantelamento disso aqui. Né? Ao longo da sua vida, ele foi percebendo o desmantelamento disso aqui.
quando Pedro Grande traz, né, faz a abertura da Rússia, né, o que os escritores russos de então, e Dostoiévski é um representante bastante significativo disso, começa a perceber, abraçando, né, a ideologia marxista, é que discutir a questão, né, das questões sociais não era tão importante quanto discutir a condição humana. Uma condição humana que, na ausência desse enraizamento, desmantelava não só a cultura, como também adoecia as pessoas. Então, com isso dito, né, e aí já abre uma enorme via de conversa, né, o que o Safra começou a intuir é que a discussão, né, que o Dostoiévski apresenta com os seus personagens é justamente uma discussão. Os personagens de Dostoiévski são personagens que revelam esse esfacelamento, né? Revelam essa quebra do ethos, mas que não é uma quebra só cultural, né? A gente poderia pensar, putz, não, é só um problema mero e simplesmente cultural e não tem impacto nenhum na pessoa. Não! Tem um impacto na própria maneira como a pessoa vê a si mesma. E, portanto, né, desmantela também a noção, né, que a pessoa tem de si mesma. E o paralelo que ele faz, e aí aqui já entro na proposta desse desafio, né, dessa semana que você está fazendo aí, ele diz que, no fim das contas, né, o Dostoiévski apresenta uma leitura da patologia muito mais interessante do que a psicanálise. Né? Porque a psicanálise, na medida que ela fica só naqueles debates sobre, né, a questão da mãe, do pai, né, enfim, do desenvolvimento psicossexual, ele se esquece desses dois elementos fundamentais da constituição do humano, que é o enraizamento cultural, né, sólido, numa experiência comunitária, né, na qual a pessoa vem à tona e, exatamente porque isso desmantela, a pessoa perde de vista a si mesma. Né? E isso é profundamente adoecedor. Né? Então, pensar na depressão e Dostoiévski, né, por isso que eu comecei falando disso, né, é pensar mais do que só na depressão e Dostoiévski. Né? É pensar na patologia, né? É pensar no adoecimento humano profundo. Né? E aí a gente pode falar da depressão de uma perspectiva mesmo da perda de sentido. Né? Uma perda de sentido que no fundo, Melqui, a perda da compreensão de quem eu sou, da compreensão profunda de quem eu sou. Não o Paulo Pacheco, que nasceu em Belo Horizonte e é psicólogo, mas a pessoa humana que eu sou com um certo enraizamento. E isso, caramba, é impressionante, porque se eu vejo hoje o que eu encontro na clínica, é resultado desse, né, esfacelamento, né, ético-ontológico, né, para usar um conceito filosófico aqui, mas que é isso, né, a pessoa não tem raiz e a pessoa não sabe mais quem ela é. Né? Isso está muito presente na clínica hoje em dia, muito presente. As pessoas não têm raízes mais. Né? O brasileiro, nesse sentido, é um povo profundamente desenraizado. Né? E não é desenraizado porque não abraça a própria cultura. Não é enraizado porque não sabe onde raios está, né, constituída a própria cultura. É um povo que não lê os seus. Quanto mais um dos outros. Né, a cultura humana profunda. Então, nisso a gente pode ver no Dostoiévski um cara fundamental, né, para o trabalho clínico. Né? Eu estava falando com os meus alunos lá na mentoria, né? A gente tem uma mentoria com educadores. E eu toquei justamente nesse ponto. E a gente percebe que muitos personagens do Dostoiévski, ele tem uma coisa que a gente fala, porra, o brasileiro também tem isso aí. Né? Você está perdido, parece que o mundo tem uma certa solidez, que as instituições têm uma certa solidez e tal, mas você fica perdido mesmo assim, porque é só aparência. Sim. As coisas realmente estão se esfacelando e você precisa ter uma força interior, já que está tudo se esfacelando, para saber enfrentar essas coisas. E não é uma força que venha de da pessoa mais estruturada e que você olharia e diria, nossa, essa pessoa é grandiosa. Não. O Dostoiévski mostra gente que você não olharia como grande e que, na verdade, é grande. Né? No Crime e Castigo, tem vários personagens que são, tem um grupinho de intelectuais, tem o próprio Raskolnikov, que se acha o máximo, tem jornalistas, tem um policial.
Mas tem o Bêbado, que eu adoro aquele personagem, esqueci o nome agora, o pai da Sônia. Mas a personagem que é o equilíbrio no meio de todas essas desgraças é a prostituta. Sim, Aquela de quem vem a compaixão que vai resgatar o Raskolnikov. É a prostituta. No Idiota, o príncipe Michiquin é um idiota mesmo. Você sim, olha, seria o cara que você zoaria se ele vivesse do seu lado, se fosse seu vizinho, seu amigo. Você ia falar, caralho, que cara bobão, que cara ridículo. sim. Mas é ele que tem a firmeza, o controle, um certo domínio que vem de uma compaixão mesmo. Acima de tudo, de uma compaixão. E que talvez o Dostoiévski tenha compreendido isso, não só pela sua experiência como cristão, mas talvez pela própria literatura, né? Porque a gente sempre fala que a literatura é uma ferramenta para você construir a sua compaixão. Você olha para um cara como Raskolnikov, tem horas que você sente raiva, quer esganar o cara, tem horas que você fica com dó, tem horas que você não sabe o que você sente, mas tudo isso vai aumentando em você uma compaixão, tanto pelos Raskolnikovs que existem em você, quanto pelos que você encontra por aí. Então, Perfeito. eu acho que ele tem essa grandeza de mostrar a desestrutura das coisas, que tem muito a ver com a gente, muito mesmo. E os personagens têm um negócio de brasileiro, sei lá, de fazer joguinhos em relacionamentos amorosos, de não declarar as coisas claramente, de ficar falando tudo assim, por esquivas, né, por insinuações. Mas ainda assim, no meio da miséria, no meio da desgraça, no meio da catástrofe do caos, ele traz esses personagens. E que não são aquelas pessoas que você diria, caramba, que cara maravilhoso. Mas Sim. você percebe, não, é essa pessoa que é realmente maravilhosa. Eu acho isso nele muito bonito mesmo. Sim. É interessante isso que você está falando, porque e acho que vale muito a pena chamar atenção e sublinhar isso, porque, em geral, uma das coisas que, por exemplo, nas lives literárias, né, eu tenho tentado valorizar é justamente o fato de que na literatura você encontra uma possibilidade. Mas qual que é o risco muitas vezes? E eu vejo, né, as pessoas acabam não lendo, né, as pessoas acabam dizer, assumindo, né, o personagem que aparece ali como se ele fosse muito redondinho, né, como se ele fosse um Uhum, modelo de perfeição imaculado, sem mancha e tal. Né? Dizer, o problema de a gente acreditar que um personagem pode ser assim e se constroem personagens assim, veja bem, se constroem uhum, personagens que, né, que são um modelo de perfeição que beira o absurdo, né? Porque você não consegue atingir aquilo ali, é que justamente perde-se a função exatamente daquilo que pode ser, né, interessante na literatura, que é você perceber que ali há uma saída para você que tem uhum, uma condição que é esta condição, essa condição estranha de que você olha para a sua vida e fala assim, putz, mas que vida de merda, e de repente você olha assim, porra, mas espera lá, né, isso aqui que aconteceu, né? E você olha para aquela outra pessoa que é o seu pai, que é a sua mãe, que você acusa de ser, né, o destruidor da tua vida, e no entanto você com um olhar de compaixão, um olhar que é modificado por uma urgência, né, de reconhecimento de algo de bem, de algo de belo, de algo de verdadeiro, você descobre que, porra, pera lá, não é bem assim, né? Mas ele não é tão, né? Mas ele não é tão destruído assim, ele não é tão ruim assim, né? uhum. Quer dizer, a gente cria muito essa mentalidade maniqueísta, né? Tem que ter o personagem que é um Aham, desgraçado e tem que ter o outro uhum, personagem. Quer dizer, isso é bom para a literatura infantil, quando muito, né? Quer dizer, uhum, você tem a clareza, né, de um personagem verdadeiramente mau. Mas a vida não é assim, né? Os personagens de Dostoiévski são personagens que gritam a condição humana. Gritam, sobretudo, muito interessante, porque gritam essa dinâmica entre uma ideologia aberta, aparentemente salvífica, né? Messiânica, e essa outra coisa uhum, que parece ser, na verdade, né? Dizer, um conservadorismo cristalizado, perdido, né? Da eslavofilia, né? Assim, no entanto, não é assim. Né? A vida não é assim. A gente transita uhum, o tempo inteiro. À medida que a gente está buscando, essa é uma coisa que o Safra fala muito recorrentemente. Né? Quer dizer, há na estrutura humana um anseio pelo bem, né?
um anseio pelo belo, um anseio pelo verdadeiro, que quase estruturam no humano, né, uma estética, uma ética, né, uma metafísica própria. Né? Porque, no Uhum. fim, é verdade que a gente tem essa urgência. É essa urgência, quer dizer, que faz com que, no meio dessa confusão, né, quer dizer, de um troço ruim por um lado e de um troço profundamente grandioso do outro lado, quer dizer, não seja visto como uma cisão, como um esfacelamento, como uma quebra, mas seja visto como o próprio da condição humana. Uhum. Isso aproxima a gente de um jeito gigante dos personagens do Dostoiévski. Né? É impressionante, porque você lê Os Irmãos Karamazov, né? Quer dizer, você está lá vendo eu tô com o Ivan. Alyosha, O Alyosha, Dmitri, obrigado. Ivan. Você vê um Alyosha, né? Quer dizer, toda a dinâmica do Alyosha, aparentemente uma dinâmica, né, meio santa, né? Aí, de repente, você vê a crise na relação com o Starets, né? Aí você vê um Dmitri, parece ser um canalha desgraçado, cético, ateuzão. E aí você vê ali, por outro lado, um cara que traz isso como uma sombra, né? Uma sombra de... Não é verdade que tudo termina assim, né? Não pode ser verdade que tudo termina assim. Você vê isso o tempo inteiro. Você vê um conto que eu adoro, que é O Sonho de um Homem Ridículo, né? Aquele Eu lembro que foi uma personagem dessas primeiras ridículo. lives literárias. Mas aquele personagem ridículo que você sente, ao mesmo tempo que sente compaixão dele, você sente raiva dele, e de repente o cara se torna né? Ele se dá conta dessa condição, e porque ele se dá conta dessa condição, ele se dá conta também do quanto essa condição de quebra, ela né? ela cria, né? Ela deixa impacto no entorno, né? E aí todo o esforço no sentido de construir uma vida de virtude, uma vida de apostolado, de anúncio da verdade, de anúncio do bem. É interessante porque a gente é exatamente desse jeito. Né? Quer dizer, o processo terapêutico nesse sentido é muito interessante porque muitas vezes o camarada chega na clínica, né, esperando que a alta vai coincidir com a minha salvação. Né? A alta vai coincidir com sair com uma auréola na cabeça, tá tudo bem, né? Mas não. Quer dizer, a alta ela coincide, na verdade, com um padrão de consciência absolutamente novo, que faz com que eu não seja mais uma vítima das circunstâncias e nem tampouco um soberbo que me acha, né, o perfeito dono da verdade. Quer dizer, um padrão de consciência que é exatamente o padrão de consciência e que faz a gente se reerguer quando a gente cai, caramba. Porque o trabalho da vida é esse, né? Se reerguer como um Raskolnikov. E é assim que a coisa vai acontecendo, né? É assim que a vida acontece. A vida de verdade é assim. A vida de verdade não é Inclusive, para nós católicos, eu vejo que cada vez mais a gente corre o risco de cristalizar tudo, né? Cristalizar aquilo que a gente acha que é mal nos outros, a gente vê a pessoa comete um erro, ela é o mal personificado. A pessoa parece viver da forma que você acha adequada, ela se torna a santidade personificada. Então você cristalizou até as virtudes, cristalizou como se fosse uma coisa de pedra e não que aparece em seres humanos de carne e osso. Sim. Então, o que é a virtude da modéstia? É algo que aparece em ser humano de carne e osso. O que é a virtude da esperança, da paciência, do que quer que seja? Não aparece num estátua. Aparece numa pessoa que tem muitas contradições, inúmeras contradições. Inclusive os santos têm inúmeras contradições. E quando você olha os personagens de Dostoiévski, você aprende a olhar para essas contradições e ainda assim olhar, pô, esse cara aqui, ele tem inúmeras contradições, mas ele tem esta virtude. Você olha para o Alyosha, ele tem uma sede de Deus, né? O Dmitri também tem uma sede de Deus, mas que se expressa de uma forma diferente. Então, você fala, a pessoa pode viver essa busca de Deus de formas que, na aparência, são completamente opostas. O Dmitri parece um niilista, ateuzão, como você falou, e o Alyosha, logo de cara, você fala, esse cara é santo. Na verdade, é essa sede, essa busca. E no meio de um drama,
assim, absurdo, né? Alguém matou o pai deles e ninguém sabe quem matou o pai deles. Tem o personagem do Príncipe Mishkin também, eu acho ele muito impressionante porque ele é um cara contraditório em tudo. Quando você acha que ele vai agir de um jeito, ele age completamente diferente. É um cara que deixa as crianças jogarem pedra nele e depois chamar as mesmas crianças para contar uma história. Sim. É o cara que vê um assassinato e dá um abraço no assassino. Eu acho que é um bom exemplo para a gente observar, por exemplo, todo esse debate aí, essa discussão que está tendo do Drauzio Varela com o travesti e tal. Porque é uma experiência muito parecida, mas a pessoa humana não se apaga. Não fica aquele negócio de ideologia X contra Y, como a gente faz com casos assim. Tem pessoas que são de verdade, de carne e osso, e que você não perde esse olhar. Então, a literatura do Dostoiévski me ajuda muito a, a olhar a gente mesmo, olhar a gente de carne e osso. Sim, verdade. É perfeito isso aqui. Tem você falou do Príncipe Mishkin, eu te falei, né, no direct há um tempo atrás, eu acho que é o personagem mais bonito da literatura universal. Também E é acho. bonita o personagem, né, o Príncipe Mishkin, ele é bonito não porque tenha na boca e nos gestos coisas espantosamente impressionantes e bonitas, né? Uhum. Mas porque ele é um idiota, né? É porque ele é um idiota, exatamente. Isso faz dele uma coisa impressionante, né? É bárbaro, você se dá conta de que ele... Putz, todo mundo olha para aquele cara e fala assim, mas desculpa, você é um imbecil, você é um idiota, não é possível, né? E são atitudes, essa coisa da contradição, de fato, né? Uhum. Caramba, eu vou pensando naquilo que eu dizia logo no início, né? Do problema do esfacelamento, né? Quer dizer, é impressionante como a gente não se dá conta disso, Melk. E aí eu insisto nessa coisa da raiz, do enraizamento, né? Porque é impressionante que, no fundo, essa cristalização a que você se referia, ela tem a cara, ela parece, né? Vista de fora, essa cristalização parece alguma coisa do tipo assim, não há contradição. Eu pego a coisa dessa perspectiva, né? Putz, aqui tem a suma virtude e aqui só tem o vício encarnado, né? E aí parece que está tudo bem, porque não tem contradição, porque a contradição não existe, porque o fulano de tal é santo, ele não tem contradição, o fulano de Uhum. tal é um merda, ele não tem contradição. E aí dá a impressão para a gente de uma certa estabilidade, está tudo bem, né? Está tudo ótimo. Só que essa experiência, né, é já uma experiência de quebra. Porque, por que é uma experiência de quebra? Porque eu não vejo mais, eu não estou olhando para a pessoa, então não há nessa relação, eu não estou olhando para o Melk. Eu estou olhando só para uma coisa que está aparente. Por que eu não consigo olhar para o Melk? Quer dizer, quando eu vejo isso? Não consigo olhar para o Melk porque não há entre mim e o Melk, vista dessa perspectiva, não há a possibilidade de um laço de unidade comum. Quer dizer, não há entre mim, né, e o outro visto dessa forma cristalizada laço algum de unidade. Ou seja, não tem raiz. Entre mim e você não há possibilidade de uma Uhum. amizade, né? Não há possibilidade de uma vida comunitária. Quer dizer, vida comunitária não porque a gente viva junto no mesmo lugar, mas porque a gente ama as mesmas coisas, a gente rejeita as mesmas coisas. Quer dizer, não há essa possibilidade de jeito nenhum, porque eu não me vinculo a você. Eu não vou me vincular a você, não vou me vincular a você porque você é um santo, eu não vou me vincular a você porque você é o próprio diabo. E aí, o que acontece? Eu me mantenho isolado, né? Uma frase do Dostoiévski também lapidar, né? Eu me mantenho isolado dizendo, dentro do meu quarto, eu amo a humanidade inteira, né? Eu amo todo mundo, né? Só que eu não consigo amar o meu vizinho, né? Que discute no quarto do lado, né? E que grita e Não que consigo bebe. ficar 15 minutos com o ser humano de verdade, Eu mas não amo a consigo. humanidade inteira. Não tenho condições. Por que eu não consigo? Porque no fundo, não há vínculo algum entre mim e você, né? Uhum. Não há vínculo nenhum entre as pessoas. Quer dizer, a gente perdeu, quando a gente perde a experiência cultural, adoece-se tudo. A gente cega, né?
a gente fica cego para o outro de fato. Isso é doença, isso é profundamente Uhum. adoecedor. Quer dizer, a gente perde o sentido das relações. A gente perde o sentido do trabalho, a gente perde o sentido do que a gente faz, a gente perde o sentido do casamento, a gente perde o sentido da paternidade, a gente perde o sentido do amor, a gente perde tudo. Porque não há vínculo algum, eu sou uma coisa isolada, né? Eu sou como o homem idiota, o homem ridículo, né? O do homem ridículo. O... Enfim, né? Eu prefiro ficar no meu quarto com um revólver na frente depositado na sua frente pronto para se matar. Tem uma coisa que é muito clara nisso aí, né? Quando a gente perde a cultura, a gente perde a sociedade e a gente fica isolado. Isso tem muito a ver com a imaginação e a linguagem. Sim. Porque, primeiro, eu preciso imaginar as experiências do Pacheco. Vou pegar o mesmo exemplo que eu dei, né? O negócio do Drauzio Varela e do travesti. Eu fiquei me perguntando, não é brincadeira, mas eu fiquei me perguntando, e se fosse um Vitor Franco, e se fosse um Pacheco ali, se não fosse o Drauzio Varela? Tentei imaginar mesmo, que resposta vocês dariam? Claro que você não precisa dar uma resposta, foi algo só da minha imaginação, mas sim, isso muda a condição da experiência, porque não é uma pessoa que olha sem essa perda do vínculo, né? Mas é claro que ainda vai haver um abismo, porque se você não compartilha desse mesmo senso de comunidade, se não compartilha desses mesmos... Se você não tem dentro de você, na sua imaginação, as correlações que são capazes de fazer essa união nascer, a coisa não brota. Quantas vezes a gente conversa com alguém, a pessoa parece até interessante, mas não rola uma comunicação de verdade. A gente não consegue se comunicar de verdade, porque ela está falando como se ela estivesse falando de uma outra cultura, embora estivéssemos falando no mesmo idioma. E se você não carrega esses mesmos sinais dentro de você, os sinais da sua cultura dentro de você, você fica realmente isolado. Eu sempre digo isso aqui, né? O Brasil é um dos países com índice de depressão altíssimo. E é óbvio que existem casos de depressão que são de natureza fisiológica. Mas não é possível que tantos milhões de pessoas tenham depressão por ordem de natureza fisiológica. É porque elas perderam, de fato, alguma coisa. Alguma coisa que pode ser resgatada, que pode ser dada de novo. Que é essa perda da cultura. Eu lembro que um professor, não lembro o nome dele agora, mas ele é um professor da USP, e ele é super dotado. E aí ele estava contando como que a infância dele e a adolescência foi um terror, porque ninguém conseguia compreender, né? Sim, ele falava, não precisavam compreender que eu era super dotado, não precisavam compreender que eu era super inteligente, mas compreender que eu estava ali junto com eles do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Ele fala, ele falava assim, eu tenho muita percepção sensível das coisas. Então eu ia para a universidade de ônibus e eu chegava lá aterrorizado, porque os barulhos, tudo, mexiam comigo muito. E aí no final ele terminava esse artigo dele falando justamente isso, né? O Brasil é um povo sem sociedade. É um povo sem comunidade. Se alguém estivesse na mesma cultura que eu, não importa se estivesse no nível menor, ia conseguir me entender. Ia conseguir, quando eu expressava o meu drama, ia conseguir me entender. Então a gente precisa urgentemente resgatar tanto os sinais quanto a capacidade de comunicar que nos liga aos outros. Porque senão a gente fica realmente isolado. O Brasil é um país de pessoas isoladas em vários sentidos, porque elas não conseguem comunicar. Você fala que o arroz é branco e alguém fala, não, eu discordo de você, eu acho que o arroz é azul, como se fosse só... como se não existisse uma coisa chamada realidade. Não sei, aqui entra a minha veia de historiador, que eu não consigo evitar, né? Isso não existiu sempre, né, Melkin? Essa coisa... Isso não existiu sempre. Essa coisa, quando a gente começa a entender a história do Brasil, a gente se dá conta do estrago que se fez em muito pouco tempo, cara. Em muito pouco tempo mesmo. Aqui tem alguns eventos históricos, né, alguns eventos que ocorreram na nossa história que são certamente determinantes de muita dessa perda de unidade, né? Uma perda de unidade de povo. E
E eu acho que o evento que destrambelhou tudo, que estragou tudo mesmo, né, foi um evento causado por um desgraçado de um cara chamado Marquês de Pombal. Né? Ninguém fala dele, quando fala dele, fala normalmente, verdade. né, para levantar a bola do Marquês de Pombal e não se dá conta, né, do que esse cara fez. Se a gente pensa que o Brasil, depois da descoberta, né, da colonização iniciada com os jesuítas, ele se estruturou em torno de uma experiência de fato, né, de unidade, e aquilo que o Marquês de Pombal fez, com uma canetada, né, colocou abaixo, né, fez ruir absolutamente tudo, né, abrindo as portas para tudo que veio depois, né, ao longo do século XIX, no Brasil, né, o século XX, tudo que a gente assistiu, né, de perto, né, nos últimos 30, 40 anos, a gente se dá conta de como isso aqui, como a gente arrancar a raiz é destruidor. É um troço que não tem... Tem saída? Tem saída. Mas só que para se reconstruir isso aqui, não basta uma geração, né? É tempo para burro. O cara destruiu com uma canetada uma construção enorme, né? Às vezes eu falava com os meus alunos, as pessoas não se dão conta, né? Até a canetada do Marquês de Pombal, a língua oficial no Brasil era a língua geral, né? Falava-se no Brasil como lá no Paraguai, né? O Guarani, né? É uma língua que as pessoas aprendem. No Brasil, até a canetada do maldito Marquês de Pombal. Todas as escolas, todas as instituições de ensino que existiam no território nacional eram instituições de ensino que estavam nas mãos da igreja, de ordens religiosas, dos jesuítas, sobretudo. Né? Com essa canetada, fechou-se todas as instituições de ensino do Brasil. Todas! Imagina o que é isso, caramba! Um país inteiro sem instituição alguma de ensino, por 25 anos. E Brasil, por décadas, isso que eu ia falar, por décadas. Décadas! Isso aqui desenraiza de um jeito terrível, porque aquilo que se construiu, né, aquilo que os jesuítas, e aí eu falo especificamente dos jesuítas porque foi o meu objeto de estudo, aquilo que eles construíram, né, em termos de raízes, né, de condensamento de cultura, de cultura civilizada, de fato, né, foi tudo destruído em nome de uma certa mentalidade iluminada, né, esse bendito, né, esclarecido, né, déspota esclarecido, né, dizer, que quer trazer esclarecimento, mas olha o que esse cara fez, né? Dizer, ele trouxe um esclarecimento, e aí tem uma coisa interessante, porque quando ele traz o tal do esclarecimento, né, ele traz junto com isso um certo jeito de se conceber, de se olhar para as pessoas, que é marcado pela teoria e pela técnica. Toda teoria e toda técnica, né, ofusca a compreensão do humano, porque a gente não é claro. A gente não pode ser claro. A gente não pode ser claro no sentido, a gente não pode estar profundamente... Quando lança luz demais sobre o humano, você não consegue vê-lo. Você inevitavelmente, você vai cristalizar certas coisas. Né? Tudo que no século XIX para frente se produziu em termos de educação, né? Sobretudo em termos de educação, tudo que veio para o Brasil, que entrou no Brasil, do ponto de vista da psicologia, né? É uma leitura muito tecnicista do humano. É uma leitura muito clara, explicativa, explica tudo, né? Mas não chega a entender absolutamente nada, porque tira justamente o caráter de enigmático, de obscuro, o caráter de misterioso do humano. A gente perdeu, a gente cegou essa clareza da técnica e da teoria, cegou-nos. Por incrível que pareça, cegou-nos. Né? Porque para entender o humano é preciso essa proximidade a que você se referia, né? É preciso essa comunhão de humanidade, de condição a que você se referia. Sem isso, Melqui, a gente não consegue entender o humano. Sem isso, a gente vai viver uma mentalidade profundamente maniqueísta. E toda ela marcada por explicações muito claras. O fulano de tal é mau assim porque a mãe dele fez isso. O Beltrano de tal é desse jeito porque o pai dele fez aquilo. O fulano de tal, ele tem transtorno obsessivo compulsivo porque a mãe dele riu da cara dele no dia que ele fez cocô pela primeira vez. E vem virando assim, entendeu? A coisa vai virando tudo muito esclarecido.
esclarecido, mas ofusca, né? E aí o cara chega no consultório, e chega no consultório como, né? Não, eu sou um desgraçado. Não, eu sou, né, eu sou um bom... eu sou a pessoa boa cujo pai estragou, cuja esposa não entende. E ele acabou, né? Depressão, mal-estar, obsessão, ansiedade, tudo que a gente conhece e de que os consultórios estão lotados, cara, estão lotados. Né? Um cara como Dostoiévski, por incrível que pareça, não lança luz. Não lança a luz, Ele exatamente. apresenta o mistério. Ele apresenta esse Exatamente. estranho mistério da contradição, esse estranho mistério da condição humana. Quer dizer, ele estampa na nossa cara o rosto do homem. Quer dizer, ele coloca, quando ele mostra o idiota, ele está dizendo, homem, isto é você. Né? Melk, isto é você. Né? Você é um idiota que ama a beleza, cacete. Você é um sacana, filha da puta, que deseja a verdade ardentemente. Quer dizer, isso é você. Ele faz isso com uma beleza estonteante, mas, sobretudo, né, dizer, com uma proximidade. No fim, olha que coisa impressionante, Melvin. No fim, uma literatura como a literatura do Dostoiévski ajuda a gente a fundar raízes num terreno que é o único terreno que efetivamente é capaz de resgatar a cultura nacional, que é o terreno do ser, que a gente perdeu. A porcaria da canetada do Marquês de Pombal não tirou da gente a língua geral só. Tirou da gente a possibilidade de lançar raízes no ser. Algo que os jesuítas, por 300 anos, construíram na porcaria do nosso país. E fizeram um esforço tremendo por construir. Esse cara arrancou a gente dali para jogar um holofote de luz esclarecida e despótica, desgraçada, que acabou com a gente. Acabou com a gente. A gente não consegue mais pensar de outra forma. A gente tem uma mentalidade profundamente tecnicista. Não é problema ter mentalidade tecnicista desde que se volte para aquilo que para que deve se voltar à técnica. Eu não posso voltar à técnica para entender quem é o Melk, caramba. Se for desse jeito, eu estou perdido. Né? Eu estava dando aula esses dias falando sobre temperamentos, né? E aí eu falei sobre temperamento, caráter, personalidade, história da pessoa. Mas aí no final, porque fica todo mundo viciado nos conceitos, nas explicações, eu tive que lembrar todo mundo exatamente isso que está falando. Lembrar, ó, no meio de tudo isso, de todas as explicações que você pode entender melhor as pessoas com as quais você convive, tem um troço que é o mistério. Você não pode esquecer isso. Você não pode, por exemplo, responder com base no temperamento, no caráter, no que quer que seja, por que seu filho veio ao mundo? Não dá para você responder uma coisa assim. Por que ele é deste jeito e não de outro? Por que eu tenho este corpo e não outro? Você não precisa nem entrar em coisas muito metafísicas, espirituais. Só se você se perguntar isso. Por que eu tenho este corpo e não outro? Só isso aí já é suficiente para você se colocar diante disso. E, de fato, a boa literatura, ela não lança a luz mesmo. Ela traz esse mistério que você fica diante de um ser humano de verdade. Sim. E é isso que te abre mesmo. É isso que te abre. Acho que era por isso que o professor José Rodinácio falava que a boa literatura faz as pessoas mais normais. Né? Porque elas vão estar diante de seres humanos que são seres humanos de verdade. Aqueles caras construíram personagens fictícios, mas que são seres humanos de verdade. Que você não consegue compreender. Você lê Shakespeare, toda vez que você lê Shakespeare, você encontra um personagem diferente, né? O mistério vai se expandindo ao invés de você encontrar mais respostas claras e objetivas. E isso é maravilhoso. É muito maravilhoso. Você, de fato, matou a charada. Acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos aí. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Pacheco. Não, tem uma... eu, na verdade, só queria ler uma frase do Safra, para também dar um gostinho de como o Safra percebe isso, que eu acho muito legal. É exatamente o que a gente acabou de dizer, na verdade. Mas só que tem um elemento aqui que eu acho que para aquilo que nos interessa, me interessa como psicólogo, e acho que a você, certamente, com toda a proposta da formação do imaginário, acho que é bem interessante. Ele diz assim, olha, compreender o homem através de qualquer conceito universal, como, por exemplo, um conceito econômico, um conceito sexual ou o conceito da vontade de poder, é compreendê-lo por meio de uma abstração. Uma abstração que, inevitavelmente, o adoece.
e que instaura uma situação de barbárie silenciosa. Uma barbárie silenciosa e imperceptível, que na maior parte das vezes só será compreendida em sua magnitude, e olha só, após muito tempo, quando seus efeitos já forem inegáveis. O que aconteceu com a gente é isso. A gente hoje colhe os efeitos. Né? Os efeitos dessa barbárie. Né? É impressionante porque a gente se julga muito esclarecido, né? A gente se julga muito capaz de compreensão, né? Do humano, né? A gente se julga tudo redondinho, mas no fundo a gente vive uma barbárie absurda. Civilização zero. Né? Civilização zero. A civilização ficou lá atrás. Exatamente. A civilização foi aquela que foi destruída. E aí você não sabe dar respostas a nenhum humano que se apresenta diante de você. Desde o seu filho ao mendigo, você fica perdido. E é engraçado, isso tem algo daquilo que eu chamava, né, do processo terapêutico, né, da autoconsciência. O processo de cura, né, a terapia necessariamente, ela vai esbarrar nisso aqui. Eu só vou curar de verdade quando eu entender profundamente a minha condição. Quando eu entender que a minha condição não é uma condição exclusiva. É a condição do homem. Isso aqui, para mim, como terapeuta, e a função, né, das lives literárias é oferecer, sobretudo, para os psicoterapeutas e os psicólogos que estão, né, que me assistem aí semanalmente, oferecer para eles a possibilidade de sair desse ambiente, né, desse olhar tecnicista, para se colocar na condição daquele que está diante de si, né? Daquele que traz o sofrimento que está diante de si. E que é ele, assim como eu, né, o resultado, é filho dessa barbárie, né? É filho desse negócio. Só que se eu não percebo essa filiação grotesca, né? Essa filiação, enfim, né? Grotesca é a melhor palavra. Se eu não percebo em mim essa filiação, eu não vou conseguir experimentar aquela crise, né? A mesma crise de um Raskolnikov. Eu não vou experimentar aquela crise. Eu não vou experimentar a crise do homem ridículo. Não vou experimentar a crise. Eu não vou experimentar a crise do Dmitri. Eu não vou experimentar aquela crise de quem, de repente, se dá conta do anticristo. Dizer, mais do que como, né, um modelo de idealidade, como alguma coisa que destrói, né, que consome, que vai carcomendo por dentro, né, a própria humanidade, né, a dele em primeiro lugar. Quer dizer, se eu não percebo isso em mim, eu vou continuar, eu, terapeuta, na posição do técnico que faz cara de alface e escuta, né, um brócolis sentado na sua frente, e o outro, evidentemente, né, dizer, não vai conseguir dar o passo, dizer, que é o passo que ele só vai conseguir dar de fato quando ele vir um par de olhos voltado para essa misteriosidade. Isso é o terapêutico. E a literatura, nesse sentido, Melk, ela é profundamente terapêutica. Ela é profundamente terapêutica. A gente topa com pares de olhos como esses o tempo inteiro. Página após página, a gente encontra pares de olhos como esses, né? Quer dizer, que iluminam de um jeito... Né? Ilumina, apesar de a gente ter falado de clareza e tudo mais, mas iluminam de um jeito muito adequado, né? Esse mistério que eu sou. Né? E isso aqui é uma saída para mim. E eu imagino que, principalmente para terapeutas, a literatura de fato lança a luz, porque você encontra os personagens analogicamente parecidos dentro de um consultório, com certeza. E você aprende a olhar com mais humanidade também, com certeza. Do que ficar só nos esquemas teóricos demais. Então, quero te agradecer, Pacheco, por ter aceitado o nosso convite, né? Por falar desse cara que é maravilhoso. Eu não queria encerrar a live antes de falar com vocês também, porque nós fizemos esse desafio. Todo mundo sabe que quando a gente faz um desafio aqui na internet é porque quer oferecer alguma coisa a mais para vocês. E a gente pensou em elaborar um clube da literatura
para acompanhar quem tem interesse em mergulhar mais profundamente nesse universo da literatura, não para ler por ler, mas para ler e resgatar esse sentido de que a literatura tem a ver com a nossa própria realidade. Então, a gente quer, de fato, fazer essa ligação. Não quer que você seja mais... não leio nada. Beleza, você vai conseguir ler com a gente e vai entender o sentido da coisa porque você está interessado na realidade. Ou eu já leio alguma coisa, mas eu vejo que você, o Pacheco, a Sabrina, conseguem extrair mais coisas da leitura do que eu consigo extrair de fato. Então, a gente quer educar o nosso olhar através da literatura para os fatos da realidade. É somente isso. Então, quem tiver afim, a gente vai fazer um negócio de 6 meses, lendo 12 livros, são 2 livros por mês. Se você não tem tempo, são livros não vão te tomar tanto tempo. E tudo isso a gente vai fazer por R$ 29,90 todos os 6 meses. Então, você vai pagar o preço de um pastel todos os meses para de fato você voltar a esse universo da cultura, se enraizar de novo naquilo que foi perdido. É exatamente isso. Que belíssima Então, ideia, meu. Eu espero ver vocês por lá e agradeço a todo mundo que acompanhou o desafio, agradeço a você, Pacheco, porque você sempre traz uma clareza absurda a tudo. E é isso. Meu, mais uma Então, vez, eu obrigado. quero agradecer também, sempre, sempre, sempre. Você sabe o quanto eu quero bem demais você, sua família, e eu fico muito feliz cada vez que a gente tem a oportunidade de se encontrar aqui e conversar. Aí, essa conversa ainda Eu vai também acontecer fico ao muito vivo, feliz. a gente tomando vinho. Ah, com certeza. A gente fica aqui planejando antes do bebê nascer e aí para encontrar vocês. Muito bom. Meu querido, fica com Vai Deus. acontecer Obrigado em mais uma breve. vez pela Obrigado. Então, o link está aí na bio. Obrigado a todo mundo. Valeu, Pacheco. E até a próxima e rezem sempre. Leiam muito e rezem sempre. oportunidade. Obrigado, Valeu, cara. galera. Até mais. Um abraço. Obrigado.